Muito bem, novamente, né? Bom dia a todos os presentes nessa egrégora auspiciosa, transcendental, satisfatória, nutritiva, belíssima, florescida, refulgente, desperta, sala dos mantras, né? Parabéns a todas nós que compomos essa egrégora sagrada, divina, né? Parabéns a todos nós que construímos, construímos, aumentamos, ampliamos e mantemos esse oásis, que é o refrigério para a alma, né? Onde nós, enfim, atualizamos as nossas compreensões acerca do Supremo, acerca da realidade, e onde nós fazemos a nossa atualização contínua dos chakras, da nossa aura, da nossa mente, do nosso, né, principalmente do nosso Anahata Chakra, e a nossa epopeia em busca do estado de Ananda, que é a felicidade completa, se dá gradualmente, na medida em que nós vamos interagindo, né? Então, Namastê, Hare Krishna, Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurun Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Bom, hoje nós vamos fazer fofoca das boas, ok? Porque, afinal de contas, nós também precisa de um pouco de humanidade, né? Em cada um de nós, tá bom? Eu vou contar uma história, é, uma história védica, portanto, verídica, apesar de ser fictícia. E aí está um paradoxo. Muito bem, eu vou pedir, tá? Devi, olha, As Quatro Rainhas, a novela da alma, retirado dos textos védicos. Muito bem, vou pedir para você tirar, né, a... Não, pode deixar, não tem problema não, pode deixar, tá? Deixa assim. Vamos lá, então. Nós temos na sala 4 voluntárias, ok? Que vão interagir comigo aí durante a dinâmica, ok? Que vai entrar, que vai dar nossa imagem, a nossa conversação de hoje. Então, eu vou pedir que a Rosa guarde esse nome, e essa personagem vai ser a sua personagem, tá? Ela chama-se Parama, é uma das rainhas. Vou contar uma história do casamento de 4 rainhas com um único rei, tá bem? Então, Rosa, a sua rainha, a sua personagem vai se chamar Parama, ok? Parama. Muito bem. Agora, Ellen, a sua personagem vai se chamar Priya. Priya é uma das rainhas. Parama é uma rainha. Priya é uma rainha. Ok? Entendeu? Olá? Ellen, você está me acompanhando? Sim, lhe acompanho. Muito bem. Você Parama entendeu o que eu e falei? Priya. Entendi, sim. Não, não. Não se preocupe com a Parama. Foca apenas na Priya. É a Tá sua bem. personagem. Tá? Ok. Foca na Priya. Você vai acompanhar toda a história, mas você se chamará Priya na dinâmica. Ok? Tudo bem? Muito bem. Eliane, você vai se chamar Chanchala. Chanchala. Ó, Chanchala. Tá bem? Ok? Olá? Preciso de Tudo interação, bem, tá, pessoal? tá bom. Janta lá, né? No, ok? Tudo bem? Você entendeu o nome? Entendi. Chanchala. Muito bem. Você será a Chanchala. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Só lembrar disso daí. Tchan e xalá. Xalá. Chanchala, ok? É o nome dela, da rainha. Você vai ser a Chanchala.
E Elizabeth, você vai se chamar Átima. É a quarta rainha, Átima. Ok? Átima. Tá? E você será a rainha mais querida para o rei. A Átima. Ele vai, tá, se apaixonar por 4 rainhas. Ele vai desposar 4 rainhas, sendo que ele vai se encantar mais com uma delas. E o nome dela, a mais encantadora para o rei, é a Átima. Okay? Bom, vamos lá então à história. Ó, deixa eu falar os significados. Átima, ok? Chanchala, Priya e Parama. São os nomes das rainhas. O rei, ok? Se chama Atiman. Ok? Atiman. Muito bem. Então, o rei Atiman era um rei destemido, e isso se passava num cenário védico, de uma civilização védica. Ele administrava vastos territórios, prósperos, muitas riquezas, pessoas, né, organizadas, um reino próspero e bem organizado. Porém, como ele passava muito tempo administrando o Estado, ele estava ficando já com uma idade avançada. E ele, então, os ministros do rei se aproximaram dele e disseram para ele o seguinte: olha, vamos ter que, né, ver essa história aí, porque precisamos de príncipes. E como é que vai ficar o reinado sem sucessores? Nós precisamos de príncipes, meu rei. Por favor, providencie príncipes. O rei, então, né, comentou que, cuidado com seu microfone aberto, é verdade. Nara, por favor, mantenha o microfone fechado, porque pode dar microfonia. Isso. Então, observe o microfone, tá? O rei, então, comentou com o ministro o seguinte. E esse ministro também era o astrólogo do rei. E ele era astrólogo, né? Ele era o diotista do reinado, astrólogo do rei. E também ele era um químico. O hobby dele era química. Ele tinha um laboratório de química. Ele era um alquimista. O meu, por exemplo, eu sou um químico e eu faço alquimia com as flores. Misturo flores e faço jardins. Todo astrólogo, para manter a sua sanidade, precisa de um laboratório químico, onde ele processa as emoções e transcende aos sofrimentos humanos. Eu sou jardineiro. O astrólogo do rei era um químico alquimista. Fazia poções, remédios e bebidas, licores. Tá? Perdão. Muito bem. Então, o astrólogo fazia o mapa do rei e falou: meu rei, posso ver que você é muito próspero e você será inundado de bem-aventurança, e rainhas muito qualificadas serão desposadas por ti em breve. Mande a comitiva em busca de aliados cujas filhas estão disponíveis para casar. Era assim o casamento védico, né? Então, um rei, um príncipe, eram ligações de famílias e tal, e os ministros do rei saíram em busca e encontraram, num reino próximo, um outro rei que tinha 4 filhas disponíveis para se casar. Uma se chamava Átima, a outra se chamava Priya, outra se chamava Chanchala e a outra se chamava Parama. A Parama era a mais velha de todas. Então, pela lógica, o rei deveria desposar a rainha conhecida como Parama, que era a mais velha das rainhas, das princesas. Elas eram velhas, mas não pensem em velhas assim obsoletas, como elas eram velhas no sentido de que elas tinham
Parama devia ter por volta de uns 22 anos de idade, então já era considerada bem assim madura. As demais eram na idade de 17, 18, 17, 16 anos. Eram todas jovens, mas a mais velha era a Parama. Eram todas lindas, de fazer o coração dos príncipes simplesmente entrar em estado de confusão. Tão lindas que elas eram. Elas eram simplesmente fascinantes, aterrorizantemente lindas, todas elas. E o rei, então, fez o dote, o Dakshina, para o outro rei, para poder desposar as 4 rainhas. Então, ele foi visitar o rei para conhecer as princesas. E imediatamente, assim que o rei viu as 4 rainhas, ele sabia que teria que desposar a Parama. Ele olhou a Parama, ela era muito linda, mas a que encantou o coração do rei era a que se chamava Atma, a mais jovem de todas elas. Ele simplesmente se apaixonou à primeira vista, foi imediato. Ele se encantou muito, terrivelmente, mas ele manteve isso em segredo no coração, porque não é ético fazer acepções entre as esposas. Ele foi gentil, ético, delicado, elegante, gentleman com a Parama e a recebeu como sua esposa principal. As demais eram também consideradas esposas, mas eram esposas secundárias. A principal era a Parama. Então o rei se casou com as 4 irmãs. E ele levou as suas 4 rainhas para o seu reino. E lá ele construiu 4 palácios, um para cada rainha. E o palácio dele ficava no centro. Então, cada rainha tinha a sua vida independente, os seus séquitos, os seus servos, a sua estrutura, enfim, a sua casa pessoal. E o rei frequentava os 4 palácios de acordo com o humor do dia em que ele estava. E certas considerações astrológicas também. Porque o astrólogo dizia, olha, tal esposa não está muito favorável hoje. Eu aconselho a evitá-la, tá? Os planetas não estão favoráveis, eles estão em conflitos. Agora, essa rainha, os planetas estão alinhados. Quando o segundo sol chegar, essa daí está alinhadinha. Então, vai com ela que é mais seguro. E assim o rei transitava entre os palácios e ele amava todas elas. Entretanto, a Parama, ele a amava, mas era um amor cordial, protocolar, um amor frio, um amor didático. Ele a respeitava. A Parama, ela tinha uma característica. Ela era uma botânica e ela era também psicóloga. Ela era perita em Ayurveda e em medicinas. Então, ela tinha um jardim botânico onde ela cultivava as plantas e ela produzia remédios. E ela também tinha sabedoria. Ela era mais sábia de todas as rainhas e ela tinha uma característica como uma psicóloga do rei. Então, sempre que o rei estava doente, ou triste, ou numa frequência um pouco mais baixa, ele então procurava essa rainha e ele passava alguns momentos com ela, alguns dias com ela, ela o recuperava, o tratava, e assim que ele ficava bem, ele deixava o palácio dessa rainha e passava a frequentar com mais assiduidade os outros palácios. Essa rainha, a Parama, ele costumava vir apenas em momentos realmente necessários. Ele fazia uma política de boa vizinhança, mantinha a rainha, mas ele não tinha uma relação calorosa, intensa. Ele não amava, ele amava essa rainha, mas ele não era apaixonado por ela. Ok? Esse é o caso dessa rainha, a Parama. E nos momentos livres, que ele estava bem, saudável, feliz, exuberante, ele procurava a rainha chamada Atma. Essa rainha, ela era extremamente vaidosa e ela era exigente. Ela dizia ao rei que queria determinados presentes, o rei fazia de tudo
para satisfazer os caprichos dessa rainha. Perfumes caros, roupas caras, festas exuberantes, passeios caros, tudo da melhor qualidade, e ela era extremamente vaidosa, temperamental e exigente. Mas ele a amava perdidamente, não conseguia viver nem um único dia sem ela, frequentava o palácio dela diariamente, todos os dias, ele, pelo menos uma passadinha lá, ele dava para vê-la, porque ele era extremamente apegado, ele não conseguia viver sem essa rainha. O nome dela era Átima, e ela era linda demais. Tá? Linda, só você me fascina, te desejo muito além do prazer. Essa era a Átima. Muito bem. E também ele tinha a outra rainha, chamada Priya. Essa rainha, ela adorava fofocas. Essa rainha era assim, tipo, ela era break news. Todas as vezes que o rei precisava saber alguma notícia do reino, ele procurava essa rainha. Como é que está a coisa nos bastidores aí, minha rainha? O que está rolando aí nos bastidores? E ela sabia de todos os detalhes. E ela aconselhava o rei. E ela era uma espécie de articuladora política. Ela falava com o rei, olha, esse ministro, aquele e tal, você tem que fazer isso e tal. E o rei contava todos os segredos dele para essa rainha. Para as demais, ele guardava segredo. Mas essa, ele contava todos os segredos, porque ele confiava muito nela. E ela conhecia todos os detalhes do reino. Ela era bem espertinha, chamava-se Priya. E ele amava essa rainha. E ele se divertia com ela. Ele amava muito. Era amiga dele, pode-se dizer assim. E a outra rainha era a Chantala. Ai, ai, ai. Essa era a dor de cabeça do rei. Pobrezinho, como ele sofria com essa. Ele amava perdidamente. Mas ela tinha um probleminha. Ela tinha uma tendência de... Ela era assim, digamos, ela tinha muitas fantasias. Ela era uma menina cheia de fantasias, apaixonada. Ela se apaixonava muito facilmente. Ela era apaixonada pelo rei também, mas o rei não era o único amor da vida dela. Ela tinha fantasias, ela delirava que um príncipe viria um dia ser o rei, o príncipe dela, mas ela já era casada. O problema é que o rei era um pouco mais velho. E como toda menina, sonha com um menino bonito. O rei era relativamente bonito, mas ele era um pouco mais velho. E a Chancellor sonhava em ter um príncipe equivalente, com um rosto belo, com um corpo belo. Ela queria ser amada por um príncipe equivalente. E ela tinha uma dorzinha no coração, porque ela amava o rei, mas o rei era um pouquinho mais velho. Olha só, que peninha. Então ela fantasiava de que um dia ela se casaria com um outro príncipe. Já pensou? Que tristeza no coração do rei saber que essa rainha tinha essas fantasias no coração. Triste, né? Mas ele amava e ele não podia viver sem ela, porque tinha uma característica nessa rainha que ela dava sorte para o rei, a danadinha. Todas as vezes que o rei satisfazia essa rainha, a prosperidade do rei, o tesouro real, as contas do reinado aumentavam. Ela dava uma sorte danada. Então, sempre que o rei estava assim, meio no caixa, estava baixando, ele ia até essa rainha, fazia festas, agradava, dedicava o amor, dava atenção e tudo, e a rainha ficava satisfeita. E o caixa do rei melhorava. Ele sacou isso daí e falou, olha, essa rainha me dá sorte. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. E era assim a dinâmica dele com essa rainha. Interessante, né? Olha só. Ele tinha uma rainha que era uma psicóloga para ele. Ele tinha uma rainha que era amiga, que sabia de todos os assuntos dos bastidores. Ele tinha uma rainha que era extremamente sedutora, apaixonante e vaidosa, e uma, né? Assim, a namorada dele. Ele tinha uma rainha que dava sorte para ele, mas ela era inconstante. Ela costumava dar umas sumidas e ninguém sabia para onde ela ia. Isso era muito confuso, porque a rainha deveria estar no palácio. E, de repente, a rainha sumia. E o rei ficava ansioso procurando essa rainha.
Depois, ela reaparecia no palácio, magicamente, sem saber o que tinha acontecido, e ela simplesmente dizia que sempre esteve no palácio, mas o rei não a viu. Isso deixava o rei muito confuso. Por quê? Realmente ela não tinha como sair do palácio, mas ela não era encontrada no palácio. E quando o rei perguntava, mas como assim? Você deveria estar no palácio. O palácio tem segurança. E para onde você foi? Meu rei, eu tenho as minhas privacidades e eu não posso te falar com o risco de você perder o benefício de ter sorte na prosperidade. Então, quietinho. Nossa, o rei ficava, que é isso? Mas é verdade, eu não posso contrariar essa rainha porque ela me dá sorte. Então, o acordo ia dessa forma aí. Entenderam o contexto da vida pública, do reinado? Sim. Então a vida estava indo, estava tudo feliz, estavam todos felizes, e de repente o astrólogo do rei percebe uma coisa muito terrível no mapa do rei. O astrólogo, então, fica terrificado. É uma notícia dramática: o rei morreria em breve. Só que esse astrólogo, ele, como ele era alquimista, e a rainha Parama também era uma alquimista, só que das plantas, e ela era muito sábia, era a única que realmente era sábia de todas as rainhas, o astrólogo se aproximou mais dessa rainha e se tornou um discípulo dela, que ela tinha uma sabedoria incomensurável. E o astrólogo assumiu ela como guru nos assuntos das alquimias relacionadas com os remédios. Então, ele foi até essa rainha e disse: olha, o rei vai a óbito em breve. E o que eu faço? Ela disse para ele: olha, é, não há o que fazer, mas podemos produzir uma poção, um elixir, em que ele poderá levar com ele qualquer pessoa que ele queira. Impedi-lo de ir não é possível, mas ele poderá escolher qualquer pessoa que ele queira para levar com ele, caso ele beba esse elixir. Essa é a única coisa que nós podemos fazer para ele. O astrólogo, então, foi ao rei e informou ao rei: meu querido rei, tenho uma notícia importante para te dar. Em realidade, são duas notícias. Uma terrível e uma benéfica. Qual das duas notícias você deseja? O rei disse: meu ministro, estava todo mundo reunido, né? Ele reuniu a corte. Fale, por favor, a terrível. O astrólogo, então, informou na corte: meu rei, está previsto que o senhor deixará o corpo em 7 dias. Falecerá. E todo mundo, então, oh, a preocupação era porque o rei não tinha príncipe, ele era estéril. E todos ficaram apreensivos. Quem sucederia o rei nessas condições? O rei disse: meu ministro e astrólogo, por favor, agora fale a boa notícia. Meu rei, a boa notícia é que o senhor está sabendo disso com antecedência, portanto, pode se preparar. Aquele que sabe com antecedência o seu momento de partida é um bem-aventurado, porque pode preparar-se para ela. E eu tenho novas instruções para te dar. Então, o rei se reuniu com o astrólogo e o astrólogo informou, né? O sacerdote do rei o informou: meu rei, o benefício é que você também poderá escolher quem você quer levar com você para onde você for. Como você foi um rei piedoso, você será admitido nos planetas celestiais. E você pode escolher as pessoas que você desejar levar consigo. O rei, então, disse: não posso viver sem as minhas rainhas. Quero elas comigo.
O sacerdote, então, informou: pois então, assim será. Logo em seguida, o rei se sentiu muito indisposto, febril, e foi levado ao leito. E ele, então, o sacerdote informou as rainhas. No contexto, as rainhas ficaram extremamente tristes e foram ver o rei. E o sacerdote reuniu as rainhas e informou: queridas rainhas, o rei tem um desejo de que vocês o acompanhem na próxima vida. E nós preparamos aqui um elixir em que, assim que o rei falecer, vocês deverão beber, vocês adormecerão e despertarão do outro lado, exatamente onde o rei despertar, vocês também despertarão. E todas devem tomar o elixir, porque esse é o desejo do rei. Agora, por favor, deliberem entre si quem será a primeira a entrar no aposento do rei para informá-lo do consentimento, porque o elixir só funciona se vocês aceitarem voluntariamente tomá-lo, não por obrigação. Ainda que o rei as obrigue a tomar, não funciona. Só funciona se vocês desejarem. Então vocês devem deliberar e informar a decisão de vocês ao rei. Como o rei tem apenas 4 dias de vida, amanhã a primeira de vocês deverá entrar na sala do rei e informar a ele a sua decisão. E assim, por ordem de relevância, o rei pediu que a primeira de vocês seja a Átima, que é a mais querida dentre vocês. Então, a Átima passou um dia, voltou, entrou no palácio do rei e disse ao rei: meu querido rei, você sabe que eu jamais conseguiria viver sem você, nenhum momento. A minha vida é em torno de você. Você e eu somos um. Portanto, é claro que eu morrerei assim que você morrer. Mas eu não posso tomar o elixir, porque é contra a minha religião. A prática do Sulekshman, que é a eutanásia, que é o que a gente entende como suicídio aqui para nós, a prática do Sulekshman e da eutanásia é proibida na minha religião. Quando você se casou comigo, você sabia que eu tinha uma religião. E a minha religião me proíbe de fazer o Sulekshman. Se eu fizer o Sulekshman, eu não vou despertar com você. Eu irei ao inferno, porque eu estarei quebrando as ordens da minha religião, do meu Dharma. Você não tem autoridade para interferir no meu Dharma, porque senão você também deverá ir ao inferno. Então não é autorizado. E eu não posso tomar o elixir. Entretanto, eu morrerei com você, porque eu não vivo sem você. E você sabe isso. Mas o elixir eu não vou tomar, por questões éticas religiosas. E você deve me abençoar e me compreender, porque eu estou protegendo, e a mim também, devido ao Dharma. O Dharma nos impede de realizar o seu desejo. E diante do Dharma, você tem que submeter-se, porque você é um rei humano. Há reis superiores a você. O rei então ponderou e disse: você vai estar comigo sempre? Te prometo, jamais deixarei você e não viverei nenhum momento sequer sem você. Assim que você abandonar o corpo, eu morro junto. O rei então respirou e disse: pois que seja. No próximo dia, entrou a Chanchala, em ordem de importância, porque como é que ficaria a sala do tesouro, a prosperidade do rei, os reinos, enfim, os cidadãos? Então a Chanchala se aproximou do rei e disse: meu rei, você sabe, eu te servi durante toda a vida, mas você sempre soube que o desejo do meu coração era ser desposada por um príncipe. E
Eu fui fiel a você e cumpri todas as minhas obrigações, aumentei a prosperidade do seu reino. Porém, um outro príncipe, próximo daqui, me deseja muito. E ele já anunciou que assim que você falecer, ele virá me resgatar. E, se precisar, ele usará força, o que significa que os seus súditos poderão sofrer empobrecimento, carestia e sofrimentos, porque esse rei, esse príncipe é muito poderoso, e ele declarará guerra contra o seu reino, e saqueará os seus tesouros, e fará dos seus ministros escravos pessoais dele. O seu reino está em perigo. Ele se apaixonou por mim, e ele me deseja muito. Então, por segurança de Estado, eu deveria estar disponível para ser desposada por esse príncipe, para que ele não declare guerra ao seu reino. Você não pode ser egocêntrico. Você deve pensar nos seus súditos, que sempre foram fiéis a você e te serviram com amor e devoção. Eles não podem ficar em risco. Você deve renunciar ao desejo de me levar com você para o bem-estar de todos aqueles que te serviram. Gratidão é o sintoma daqueles que merecem os planetas celestiais. Se você for ingrato agora, você pode perder esse benefício. E aí ela olhou para o sacerdote, e o sacerdote consentiu, sim, meu rei, ela tem razão. O rei, então, uma lágrima desceu nos olhos do rei, e o rei, então, consentiu, pois então, que assim seja. Mas ainda restavam duas. Então, no próximo dia, entrou a terceira rainha, a Pria. A rainha entrou e disse o rei, ela informou ao rei, meu querido amigo, como você pode pedir isso de mim? Você não... É dito que os homens, à hora da morte, devem mostrar o seu heroísmo. Você é um kshatriya. E com esse comportamento seu, fica parecendo que você é um covarde. Pega mal em público. O que as pessoas pensarão de um rei que, na hora da partida, leva consigo as suas rainhas? Por medo? Por apego? Qual é a sua nobreza? Outra coisa. Quem vai administrar o seu reino? Você já pensou nisso, que você não tem filhos? Você não tem herdeiros? Quem vai administrar o reino? Quem conhece o reino de maneira adequada a ponto de saber como administrá-lo? Eu sou a única que conheço todos os segredos do Estado. Se eu morrer, todos os segredos importantes do reino vai comigo. E como vai ficar o reinado? Você pensou nisso? Você quer matar o seu reino todo junto com você? É isso, então? Alguém tem que ficar e suceder o reinado. A minha irmã Atma é uma criança inconsequente, vaidosa, só pensa na vida fútil. A minha irmã Chanchala se casará com outro príncipe, irá embora do reino. A minha irmã Parama é uma sacerdotisa. A única capacitada para dirigir o reino sou eu. Você já pensou nisso? E você quer tirar o sucessor? É incorreto. Tem que haver alguém para administrar o reino. Qual é o seu plano? O rei olhou para o sacerdote. O sacerdote consentiu. Ela tem razão, meu rei. O rei, então, respirou profundamente e pensou: bom, eu acho que já morri, porque toda a minha esperança de felicidade está perdida. Ele, então, preparou-se para dar o último suspiro. E no quarto dia, a Parama, a rainha principal, entrou. Ela pegou na mão do rei e disse: meu rei, eu vou com você.
Mas eu não preciso tomar o elixir não, tá? O seu sacerdote é meu aluno. Esse elixir é protocolar. Eu irei com você, te acompanharei aonde você for. Eu sou a sua única rainha, na verdade. As outras eram sua distração. Você sabe disso. Eu sou a sua rainha. E sendo a sua rainha, eu sou a única que poderei realmente te acompanhar sempre. Eu sou a única que realmente tenho condições de fazê-lo. Eu sempre te amei, meu rei. Você é que não me amou. Porque você estava demasiado ocupado com as suas distrações. Eu sempre te cuidei quando você precisou. Eu sempre te salvei das situações mais conflituosas quando você necessitou. Você sempre me buscou nos momentos de aflição e eu sempre estive presente. Sempre demonstrei o meu amor e a minha devoção e dedicação a ti. Muito embora você não tenha demonstrado a mesma intensidade de devoção na qual eu te servi. Mas eu vou com você. O rei então olhou para ela e pela primeira vez ele sentiu amor verdadeiro por ela. E uma lágrima de profunda verdade escorreu de seus olhos e ele verdadeiramente disse: Minha rainha, eu nunca mais te esquecerei. Nunca mais te trocarei por nenhuma outra. Você será para sempre a minha única rainha. Ela então sorriu para ele e disse: Meu querido rei, você já me prometeu isso tantas vezes. É que você não se lembra. Eu me lembro de todas as vezes que você me prometeu exatamente a mesma coisa. Mas não tem problema não. Um dia você vai conseguir. Quem sabe da próxima, né? Dessa não foi. Muito bem. Vamos. Deitou-se ao lado do rei e ambos fecharam os olhos e foram para frente. A rainha Priya, que era amiga, fez um funeral digno de um chefe de Estado. Honrou o rei publicamente. A rainha Atma faleceu no mesmo momento que o rei, de saudades e tristezas, mas não pôde beber o elixir porque era contra a religião dela. A Chancellor foi imediatamente requisitada pelo príncipe e foi viver no palácio do príncipe e não houve guerra. O rei ficou em paz. O reino ficou em paz e os reinados fizeram aliança. Foi ótimo para todos. E a rainha Priya sucedeu o rei no trono. E a Parama transcendeu junto com o rei. E assim termina essa linda e profunda história. Alguém já tinha ouvido essa história antes? Primeira vez, Prabhu. Muito bonita. Muito bem. Agora, vamos fazer uma metáfora aqui de realidade. O que essa história tem a ver conosco, além de nos encantar no coração? É uma história linda. Mas, além de nos encantar no coração, o que ela nos diz? O que ela nos quer dizer? O que ela tem para nos dizer? Vamos ver. O rei chamava-se Atman, que é uma referência para a alma condicionada. A rainha, todos nós, cada um de nós é um rei com 4 esposas. Cada uma de vocês tem 4 esposas. Não, Devananda, eu não tenho 4 esposas. Tem sim. Ah, tem. Não tenho, Devananda. Tem. Então prove. Tá bom, vamos lá. Preste atenção. A rainha mais querida, a sua rainha mais querida, aquela que você satisfaz todos os desejos, aquela que você não consegue viver um dia sequer sem ela, aquela que quando você morre, morre junto com você, essa rainha, chamada Atma, é o seu corpo.
A palavra Atma se refere ao corpo, à mente ou à alma. Você pode usar para qualquer uma dessas definições. Nesse caso, Atma se refere ao corpo. Essa rainha é o seu corpo. Você consegue viver sem o seu corpo algum dia? Não. E você faz de tudo pelo seu corpo, não faz? Você compra os perfumes e arruma e tal, e aquela coisa toda, e você é simplesmente muito apegado ao seu corpo. Essa rainha, essa esposa, é o seu corpo. E quando você morrer, ela não poderá ir junto com você. Ela vai morrer também, porque ela não consegue viver sem você. Mas não pode ir com você, porque é contra as leis da dinâmica da criação. Olha só. Já pensou? Que triste. A outra rainha, a Priya, significa amiga. A palavra Priya significa amigas. Amiga, não é? Então, essa rainha, quem é essa rainha? Essa rainha são os seus amigos. Eles conhecem todos os seus segredos. Sabem de tudo sobre você. Conhecem todos os conchavos. E o que essa rainha pode fazer por você na hora da morte? Te honrar publicamente. Mas você não deve pedir aos seus amigos para morrer junto com você. Você não faz isso. E mesmo que você peça, os amigos vão dizer: oh, peraí, vai com calma, diminui. Não dá, né? Aí também já é demais. É o que os amigos dirão. Porém, eles irão ao seu funeral, te honrarão publicamente e levarão à frente o seu legado. Essa segunda rainha, essa segunda esposa que você tem, são seus amigos. Eles não vão poder ir com você no momento em que você abandonar o corpo. Eles vão ficar, te honrar publicamente. Mas não irão com você. E não peça isso, porque é desagradável, eles vão ter que dizer não. Ok? Procede isso? E a terceira rainha, Chanchala. A Chanchala significa inconstante. Aquela que sempre deseja ir para outro. E o que significa isso? Suas riquezas. Você já reparou? Você está sempre tentando preservar suas riquezas? Aí vem o governo, tira um pouquinho. Vem não sei quem, pede um pouquinho. Aí vem a inflação, tira um pouquinho. Aí você guarda, esconde embaixo do colchão. Vem o bicho lá e rói, o incêndio queima. É uma loucura. Está sempre querendo fugir do seu controle. É assim ou não é? Manter as suas riquezas dá trabalho, não dá? Tem gente que tem que sair de um lugar e ir para outro para poder trabalhar para manter as riquezas. Tem gente que tem que deixar a família. E você olha, de repente, você conta, e quando você olha o saldo bancário, ih, o que aconteceu? Sumiu. Ai, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? Sumiu a criatura. Procura no reino todo. Aí vai, procura, e de repente vem lá um salário 13º, alguém deposita na conta, surgiu um negócio, de repente, pum, ufa, reapareceu. Ah, ainda bem. Chantala, inconstante. Sempre está querendo ir para as mãos de outros. Que chato isso, né? Mas é assim. E quando você morre, o que acontece com essa sua esposa? Vai para outro. Não vai com você. Você sabia disso? Que vai para outro, essa esposa vai para outro. Outro vai desposar essa esposa. E você não vai poder levá-la com você. Chanchala, inconstante. Sempre vai para outro. E quando você morre, não vai com você. Vai para outro. Ai, que vida dura. 3 esposas que você tem. Não vão com você. Suas riquezas, seus amigos, seu corpo. E são a essas 3 rainhas que você se dedica muito. A quarta rainha é protocolar. Você tem essa rainha também, essa esposa. Mas você procura ela de vez em quando precisa. Quem é essa? Essa é Deus. Param significa suprema. Essa é Deus. Quando você está mal, ruim, o que você faz?
Ah, meu Deus, mas você aí podia bem que me ajudar, né? Aí vai, e reza, e reza. Aí ele vai, cura você, te trata. Daí você, quando tá bem, passou a bad vibe, a tristeza e tal, com quem você vai se divertir e curtir as felicidades da vida? Com as outras três: corpo, riqueza, amigos. E essa rainha suprema? Ah, mais tarde eu vejo. Protocolarmente. Quando eu precisar, eu vou. Mas é a única que pode ir com você. É a única que te acompanha realmente quando você abandona o corpo. Essa é a sua única rainha verdadeira. As demais são distrações. Já pensou? E é a que você mais negligencia. Só procura quando precisa. Depois que está tudo bem, abandona ela, trata ela com frieza, com distância e vai para aquelas que você realmente ama: corpo, amigos, riquezas. Na hora da morte, quando você está abandonando o corpo, essa rainha vem e diz: eu vou com você. E você promete: ficarei com você para sempre. E ela vai dizer: você já prometeu isso tantas vezes, é que você não se lembra. Dessa vez não deu. Quem sabe da próxima? Essa promessa chama-se Sansara, renascer novamente para tentar cumprir a palavra ou entender a importância que tem essa rainha. A rainha Parama, ela não é egocêntrica, ela não quer amor só para si, ela só quer ser amada de forma equivalente. Só que o nosso desprezo, o nosso distrato e os nossos protocolos garantidos na relação com essa rainha nos faz nos sentir solitários, tristes e abandonados no momento da partida. Que triste. Essa é uma história triste. E é uma história védica, verídica. É uma ficção real. Isso é um paradoxo. E agora? Como é que vai ficar? Quem diria, né? Mas assim é que é. Ok? Muito bem. É, eu vou dar um minutinho aí para vocês processarem esses dados, essa informação. E se alguém quiser fazer algum comentáriozinho, alguma pergunta, ok? Nós vamos ouvir uma música relacionada né, com essa história aí, tá? E se alguém quiser comentar, se as rainhas aqui presentes quiserem fazer algum comentário, a vez é delas. Os demais podem aguardar, tá bem? Eu lembro que na Índia, a deusa da fortuna, que é Lakshmi, Lakshmi Devi, eles dizem, eu sempre ouvi isso, que é uma das características, um dos nomes de Lakshmi é Chanchala, que é inconstante. E agora você citou, muito interessante. Gostaram da história? Maravilhosa. Maravilhosa, sensacional. Eu amei a história. Tô até sem palavras para dar falar alguma coisa. Gratidão. Economize o dinheiro perdido em tarifas. Olha lá, a propaganda aqui. Nesse ano, economize o dinheiro perdido em tarifas. Saiu aqui agora a propaganda aqui, ó. É a Chanchala, que você mencionou agora, David. Nesse ano, economize o dinheiro perdido em tarifas. A Chanchala quer ir para outros. Segure ela é danadinha. Essa esposa é danadinha. Felizmente, é só uma ficção, né? David, eu vou passar para você, tá? A música e você compartilha aí, tá bom? Ok.
Já passei, tá? Já vou também deixar... Podemos encerrar a gravação, então? Espera aí, vamos finalizar. Bom, não tem comentários mais. As rainhas estão tão silenciosas, é porque já estão todas mortinhas, né? Mortos não falam, Devananda. É isso mesmo? Faleceram junto com o rei? Vá, tudo bem, vai. Vamos deixar para lá essa parte. Mas é assim mesmo, tá, pessoal? Todas vocês têm 4 esposas. Dê atenção à Parama. Não precisa abandonar as demais. Você pode manter as outras, mas dê atenção à principal. Pare de fazer esse bullying, esse descaso, esse desinteresse, porque tem um preço alto no final. Ok? Muito bem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.